Então chegamos ao ponto em que a gente vai ter que responder um vídeo do Gregório do Vivier sobre uma crítica ao falso liberalismo, e o problema é que ele tá certo em um pedaço da crítica, em ver o problema ele até percebe certo, e a resposta que ele dá tá mais errada do que o problema que ele vê. Porque o que aconteceu é o seguinte, caso você não saiba, o Gregório do Vivier tem um programa, eu não sei qual é o nome porque honestamente eu não me importo, supostamente é um programa de comédia, não tem a menor graça, e dentro dele ele tem uma seção chamada Greg News, em que ele faz críticas e tudo mais, e ele resolveu fazer uma crítica a políticos, candidatos, sessões, né, que se dizem liberais ou que tentam abarcar essa coisa, mas que defendem liberdade pela metade, ou de maneira incoerente, ou de maneira falsa, simplesmente, né, falsamente defendendo liberdade por motivos eleitorais, blá blá blá, e que isso é um problema que eles deveriam defender liberdade de verdade e coerentemente. Até aí tá certo. E daí ele vai lá e quer falar que liberal é democrata americano. Tá bom, não. Liberalismo de verdade é o Bernie Sanders, né? Ou Elizabeth Warren, ou sei lá, Hillary Clinton, ou o Obama. O Obama é liberal. É aí que vem o desastre. Aí ele traz pensadores também pra fazer coisas ainda mais desastrosas, argumentos bizarros e tudo mais, então eu queria explicitar isso também. E analisar todos os erros que ele cometeu ao falar de liberalismo. Então, assim, vamos fazer também uma análise ao longo do vídeo dele, mas a primeira coisa que ele erra é o espírito do vídeo inteiro. Porque, assim, essa crítica tá certa, a resposta dele tá errada. O que ele deveria ter falado é, existem esses liberais incoerentes, ou inconsistentes, ou falsos, e os libertários, né, que são os liberais de verdade, né, a liberdade de verdade está sendo defendida pelos libertários, por entidades como, por exemplo, o Instituto Miss Brasil, ou aqui o Ideias Radicais, pelos anarcocapitalistas, eles que defendem liberdade inteiramente, mas não, ele vai lá e quer propor que liberdade de verdade é imposto sobre herança. Não dá pra entender. Ele quer fazer isso e ele também dá a entender que tipo, o liberalismo no Brasil é inteiro falso. Que não é, na verdade. Ele pegou uma seção, criticou como se fosse, e daí tem a outra, essa aqui a gente não olha. E isso já começa o erro, mas vamos abordar isso mais no fim do vídeo pra gente encerrar a coisa toda, pra vocês verem o tamanho dos erros ali colocados. Então o primeiro erro fundamental que acontece é um erro, na verdade, comum, que ele fala que é da explicaçãozinha dele de liberalismo ali até os minutos 6,5 do vídeo, que é a explicação clássica, assim, de Adam Smith e tal, né, e tá errado, porque, assim, liberalismo vem de muito antes de Adam Smith, e, na verdade, ele até cometeu alguns erros, porque, assim, a história do liberalismo tá muito bem colocada, na verdade é um livro sobre pensamento econômico, né, mas tá muito bem colocada num livro chamado A Perspectiva Austríaca na História do Pensamento Econômico, The Austrian Perspective on the History of Economic Thought. O livro só tem em inglês por enquanto, mas é um livro excelente, um toletão, mas ele entra em muitos detalhes, mas o ponto está colocado nesse livro porque é um livro sobre história econômica, mas a história de pensamento econômico esteve muito associada ao pensamento ético, filosófico, legal também, e isso influenciava o pensamento econômico. Então você vê ali indiretamente uma história do liberalismo também. Então você pode voltar a Aristóteles, na verdade, se você quiser, você pode ver que tinha anarcocapitalistas na China. Teve uma galerinha, é curioso. Mas o ponto é, você pode voltar para Tomás de Aquino, você pode voltar para Santo Agostinho, ok? Então a gente está falando do século XIII, século IV, e você também tem a escola de Salamanca no século XV e XVI na Espanha, são os escolásticos, que eles defendiam, inclusive, maiores liberdades do que o Adam Smith. Eles não juntaram tudo com uma teoria de sociologia, mais ou menos como o Adam Smith fez, embora o livro que ele fez antes, que é a teoria dos pensamentos morais, também foi um livro extremamente pedestriano e ruim. Mas eles já tinham a noção de que indivíduos são donos deles mesmos, donos do seu próprio corpo, donos do seu trabalho, independente do Estado sancionar isso ou não. Isso são direitos que existem por natureza. Pelo fato do direito do indivíduo existir, a conclusão lógica disso é que ele é dono do corpo dele, ele é dono do trabalho dele, etc. Então, se o Estado for lá roubar eles, o Estado é um criminoso. Eles já tinham essa noção. O cara que mais explicitou isso foi o Juan de Mariana, inclusive, que defendeu que inflação é roubo, e se o rei praticar isso, você pode tecnicamente executar ele. Então, assim, você quer alguém que peita a monarquia? Você não precisava ir lá século XVII, século XVIII, Adam Smith. Você pode ir para Juan de Mariana, que inclusive quase se ferrou por causa disso. Então, já era uma doutrina mais antiga do que Adam Smith.
E eles defendiam, inclusive, uma teoria de valor por utilidade. Não era uma teoria de valor marginal, né, que foi o que o Carl Menger foi sacar depois, mas era uma teoria de valor econômica superior, inclusive, à do Adam Smith, e você pode argumentar muito bem, e o Rothbard argumenta nesse livro, que o Adam Smith, na verdade, desviou o liberalismo e desviou o pensamento econômico, e inclusive abriu a porta para desastres como, por exemplo, Karl Marx. Se ele não tivesse feito isso, teria talvez, ou se ele tivesse aderido a uma teoria de valor de utilidade, a gente teria consequências melhores agora. Então, já tem esse erro aí, mas é um erro normal, tipo, isso é o que você vai aprender na escola mesmo, e eu tenho quase certeza que eles provavelmente contrataram um professor para fazer a pauta dessa área, porque eu duvido seriamente que o Duvivier chegou perto desses livros, então não importa, é um erro comum, eu não tô dizendo assim que é culpa dele, ok? Muitas pessoas, inclusive, que se dizem liberais não sabem desses fatos. É normal, ok? Eu não obrigo todo mundo a ter lido tipo, um livro de 900 páginas sobre história e pensamento econômico, mas é uma boa ideia, ok? Mas aí outro erro que ele comete mais ou menos lá por 6 minutos e meio é falar de igualdade de oportunidade como se isso fosse liberal. E aí o problema, ele fala, não, porque essa galera não defende necessariamente igualdade de oportunidade. O problema é que igualdade de oportunidade tem uma porrada de interpretações diferentes e é um termo ruim. Porque eu posso dizer, olha, igualdade de oportunidade é igualdade de oportunidade perante a lei, então todos devem ser tratados pela lei da mesma forma, então como as leis são universais e atemporais e elas são objetivas, elas não estão sujeitas à sua opinião, então inclusive o Estado se submete à lei e, portanto, a conclusão lógica é anarcocapitalismo, tem direitos de propriedade, tem direitos naturais de livre comércio e tudo mais, e isso inclusive exclui a possibilidade do Estado, então igualdade de oportunidade poderia significar anarcocapitalismo. Eu poderia esticar aí. Ou eu poderia esticar para outro lado e dizer você tem que ter as mesmas oportunidades, então todo mundo tem que ter educação, como ele fala, educação liberta e tudo mais. Então ele tá querendo, na verdade, distorcer igualdade de oportunidade para querer dizer que todo mundo tem que ter a mesma educação, o que não é uma pauta liberal, mas que ele quer dizer que é. Então, tá vendo a distorção dele? Então, assim, ele tá criticando depois, como eu vou falar, ele vai criticar, por exemplo, a Dori, Bolsonaro, etc., mas com a régua errada. Ele traz uma régua errada do que é liberalismo, põe do lado e fala, você tá errado, mas pelos motivos errados, entendeu? Acerto quase por acaso, é um negócio assim meio desastroso. E ele ainda coloca até, não, vamos apelar, citar um cara aqui do Livres. Ele traz uma citação de um membro do Livres, completamente fora de contexto. Quer dizer, não dá pra saber o que o cara tava dizendo. Ele podia estar dizendo sobre igualdade de oportunidade pra dizer, né, então todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades e tudo mais, então por isso o Estado tem que deixar as pessoas livres, porque daí você vai ser tratado igualmente perante a lei. Ok, então é uma distorção. Aí ele critica, por exemplo, ele começa a falar do Flávio Rocha. Fala, o Flávio Rocha defende liberalismo. Não, ele coloca aqui que ele é liberal na economia, conservador nos costumes, isso aqui tá errado. Mas de fato tá errado, mas ele não critica com a régua certa. Você já vê que ele tem um entendimento meio distorcido do que é liberalismo, de querer dizer que, na verdade, liberalismo é tipo o estado de bem-estar social, e vai lá criticar E, assim, tem inconsistências no Flávio Rocha, assim, o cara vai lá receber dinheiro do BNDES, conservador nos costumes, que história é essa? Contra a liberação das drogas? Como assim? E também critica o Amoedo por isso, e nisso tá certo, o Amoedo devia ser a favor da liberação de drogas, porque isso é uma pauta liberal, mas, inclusive, ele confunde o termo conservador nos costumes, porque você pode querer dizer conservador nos costumes com duas ideias diferentes. Você pode dizer assim, olha, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, então eu acho que o Estado tem que regular a sua vida. Ok? O Estado tem que regular o que você fuma, com quem você casa, pra quem você dá, beleza. Ok? Pode ser uma coisa. Ou o cara pode falar assim, eu sou conservador nos meus costumes, então assim, eu acho que as pessoas deviam ser mais conservadoras. Mas se você não quiser ser, eu não vou me meter na sua vida. Então você pode ter uma pessoa libertária, completamente anti-Estado, completamente defensora de liberdade, e falar assim, mas eu não quero me associar com pessoas que usam drogas, porque eu não gosto, eu sou mais conservador nisso. Tá, isso não é uma contradição. Então ele enlameia esses termos. Então você não sabe, às vezes, e isso é importante da gente entender, você não sabe, às vezes, o que o cara tá querendo dizer com conservador nos costumes. Então você tem que perguntar pra esse cara, quando ele diz isso, mas você quer legislar isso, ou você só tá dizendo assim, eu sou assim, então vote em mim porque eu sou mais parecido com as suas ideias? Ok? Tem que esclarecer isso. Outro ponto é do aborto, que ele fala, não, mas eles deveriam ser a favor do aborto. Não é questão fechada dentro de uma perspectiva liberal ou libertária se aborto é correto ou não. Simplesmente não é. Tem gente que defende os dois lados, tem gente que defende um lado, tem gente que defende o outro, né? Tem gente defendendo os dois lados, é isso que eu queria dizer. E tem uma porrada de argumento e o problema é que isso não é questão fechada, não é uma doutrina fechada, ok? É doutrina fechada dentro do libertarianismo, por exemplo, que imposto é roubo. Isso não tem discussão, isso tá fechado a questão.
Então, se você é contraditório, se você é contra, se você acha que imposto na verdade é legítimo, então você não está defendendo a liberdade, você não está defendendo a direito de propriedade privada. Isso é uma questão fechada. Não existe questão fechada em aborto. Tem lados, você tem o Rothbard sendo a favor e o Lew Rockwell sendo contra. Então, é uma coisa complicada, então você não pode dizer que o cara tá sendo inconsistente por isso. Mas, de novo, do Vivier medindo os caras com a régua errada. Aí ele traz o Dória. Dória também é um falso liberal. Sim, é verdade, o Dória é um falso liberal. Alguma galera caiu, inclusive eu fui enrolado pela história por um pouquinho, mas rapidamente percebi que saí condenando o Dória e continuo condenando ele, o inimigo número 1 do Netflix, basicamente, né? A gestão eficiente, a coisa que não existe, é simplesmente gestão eficiente do Estado, assim como não existe o PCC eficiente, isso não existe. Mas daí ele faz de novo ele usa a régua errada, porque ele fala, ó, não, porque o Dória foi contra o negócio lá no museu e tudo mais. Mas é com dinheiro público. É com dinheiro público. Você pode falar, não, mas aqui é lei Rouanet, mas o espaço tem dinheiro de imposto ali, então tem gente que foi obrigada, né, via imposto, a pagar por uma coisa, para então, dentro desse lugar, fazer uma manifestação que essa pessoa pode ser moralmente contra. Então você tem uma situação onde uma pessoa é obrigada a financiar algo que ela discorda completamente. Então, assim, isso não é liberal. Um liberal seria contra isso. O Dória é contra pelo motivo errado. O Dória é contra porque ele fala, não, porque você tenta contra, vai pra lá, Sousa. Mas o ponto é, você deveria ser contra isso, sim, porque você deveria falar, ó, tem que ter uma separação de Estado e cultura, tem que ter uma separação de Estado e ideias, não é só Estado e igreja. Ok? Então, isso aqui é um espaço público, primeiro não deveria nem existir, deveria ser privatizado, mas já que tem o troço, então não pode ter, você vai ter uma coisa que, como eu falei, alguém vai ser obrigado a financiar alguma coisa que ele é contra. Se fosse uma exposição em defesa da Igreja Católica, eu também seria contra como um libertário, porque eu ia falar, olha, isso aqui é um espaço que está sendo financiado por outras pessoas. Então vai ter pessoas que são ateístas, que discordam disso, de maneira geral, ou sei lá o que for, e elas vão ser obrigadas a financiar uma manifestação cultural que elas desaprovam, e eu me oponho a isso em princípio. Então, de novo, do Vivier critica o Dória com a régua errada. É um negócio assim meio triste. E daí lá pelos 16 minutos do vídeo, ele realmente traz uma estrovenga intelectual que... Olha, eu vejo absurdo pra caramba aqui no YouTube, mas como essas aqui é raro. É realmente raro uma bizarrice dessas. O cara falar que liberal tem que defender imposto em herança. Primeiro que isso é taxação dupla. Aquilo que você já comprou, você já pagou imposto. Você pagou imposto de renda, um monte de coisa, você vai comprar uma coisa e você taxado de novo. Você é taxação dupla. Segundo, imposto é roubo. Então o cara tem um direito objetivo, todas as pessoas têm um direito objetivo de propriedade. Quem defende liberdade, quem defende que a pessoa seja dona do próprio corpo, dona do seu próprio trabalho, dona daquilo que do resultado do trabalho dela, que defende liberdade mesmo, vai defender que é propriedade do cara. Ele morreu, é dos herdeiros dele, é pra quem ele quis passar, dane-se, não tem que ter imposto em herança. E o cara ainda embasa isso com um dos pensadores liberais, e aí sim um liberal contraditório pra caramba, o John Stuart Mill. Cara, é difícil de você pensar em um cara mais contraditório do que o John Stuart Mill. O cara foi contra o princípio da neutralidade em guerras, que é um princípio liberal. O cara defende imposto e herança. O cara falou, não, porque liberdade não necessariamente tem a ver com liberdade de mercado. Aí você traz esse cara como um exemplo do que é liberdade coerente para defender que liberal tem que defender imposto em herança. O que aconteceu? Quem que teve a ideia na redação de fazer isso? Como? Eu não consigo entender. E ainda mais o John Stuart Mill, que fora esses gigantescos atentados contra a lógica básica, o cara vai lá e ainda defende utilitarismo. Quer dizer, o cara toma um spunk de qualquer libertário por causa disso e fala, cara, não, tem que ter essa coisa assim de ética, de certo e errado, objetivo. É utilitarismo aqui. Vamos ver assim, o que é mais conveniente. Isso é liberalismo consistente do Vivier. Ver o que é mais conveniente agora, né? O que vai maximizar, isso vai defender liberdade. Não assim coisas como tipo ética. Não, isso aí não é consistência. Olha, eu vejo argumentos bizarros, mas esse entrou pro hall da fama em bizarrice lógica, ok? E aí ele faz outro non sequitur, quer dizer assim, não, mas Estados Unidos e Chile têm imposto em herança. E daí? Na Coreia do Norte não tem imposto, e por acaso a Coreia do Norte é anarcocapitalista por causa disso? Que tipo de argumento? Quem na redação? Eu quero saber, quem na redação olhou e falou, vamos usar esse argumento? Não tinha nada melhor. Minha Nossa Senhora. Mas enfim. Aí depois ele traz o Arthur Mamãe e fala, vamos criticar o cara aqui. Porque assim, cara, você trazer o Arthur pra criticar liberalismo
é meio sacanagem, porque é um cara que ele já fala abertamente, assim, que ele não é muito afim de ler. Eu falo, não, eu sou mais do movimento e tudo mais. Então, assim, se trazer ele é meio que, assim, eu querer criticar o socialismo citando o Gregório do Vivier. Se eu fizesse isso, você ia falar, mano, tá, boa, você não tinha ninguém melhor, assim, pra falar, ó, aqui, exatamente, então, tá. E, de novo, aquele corte fora de contexto, né, sem explicar nada, que o Arthur tá falando, não, mas daí eu descobri que é liberalismo e tal, e eu confundi que, né, aqueles liberals americanos e tal, e porque daí tem os conservadores, tá? E do Vivi que fala, não, você não é liberal, você é conservador, liberais são eles. Não, o Partido Democrata, o Obama é liberal. A Hillary Clinton, a liberal Bernie Sanders, Elizabeth Warren, toda essa galera são os exemplos de liberalismo mesmo. E daí ele comete outra omissão em falar, não, mas desses caras aí que são inconsistentes, são incoerentes, mas são mesmo, não falam contra o BNDES, quando o BNDES vai lá e volta a emprestar lá 5 bi pra não sei o que, tá, ok... Mas assim, gente, tem esse canal aqui, eu vivo espancando o BNDES aqui, quando o BNDES voltou a fazer coisa, eu falo, ó, tá vendo? Voltou, ó, tá vendo? Mudou pra ficar igual, também é uma porcaria aqui, que tem que acabar com esses troços e tal. Omite também, meio conveniente, que você tem o Pércio Arida, que é o economista do Alckmin, não que eu esteja defendendo o santo, não que eu esteja defendendo o Alckmin, eu espero que o PSDB acabe em frangalhos, mas você tem o Pércio Arida, que é o economista do Alckmin, que defendeu, assim, acabar com o BNDES. Então... né? É uma omissão meio conveniente. Mas você não precisa ir aí. Você pode também lembrar daquele troço Instituto Mises Brasil, né? Que espanca o BNDES desde que, tipo, o Instituto Mises Brasil existe, eles batem no BNDES. Não tinha uma galera, não tinha assim, falando, mas esses liberais não criticam. E a galera que critica? Não tem? Cadê? Assim, tem muita gente que bate no BNDES, sim, tá sobrando. Mas... ele pula essa questão, é uma coisa bizarra. E daí ele faz outra crítica com a régua errada, que é falar assim, esses caras são falsos liberais, são falsos defensores da liberdade, porque eles não querem acabar com a desigualdade. Acabar com a desigualdade não é uma pauta liberal, não é uma pauta libertária. Porque o que é? Você fala assim, a gente vai tirar do rico e dar pro pobre. Bom, então a gente vai invadir a propriedade do rico, né, violar a propriedade dele pelo crime de ser rico, porque isso é crime, né, claro. Ser rico, a gente sabe que ser rico é uma violação da liberdade. Da onde que ele tirou isso? Pra dar pro pobre. Isso não é uma pauta liberal em nenhum sentido, mas ele quer dizer que seja. E daí ele traz aquela estatística, porque os 5 mais ricos são mais... Tá, mas peraí. Você pode até dizer que liberal indiretamente é contra a desigualdade, porque o que você vai perceber é que boa parte dos ricos no Brasil é rico porque o Estado existe. Porque assim, cara, quer ver a galera que ganha salário alto no Brasil? Super salário, funcionalismo público, aquele teto gigantesco, uma puta máquina de gerar desigualdade. Você vai lá e taxa pobre pra pagar o salário lá do desembargador, super salário do desembargador que tá ganhando 200, 300, 400, 500 mil reais, né? Isso é uma crítica liberal. Mas por que ele critica isso? Não porque gera desigualdade, mas sim porque imposto é roubo e porque isso é uma bizarrice tremenda. Outra coisa gigantesca que gera desigualdade pra caramba, BNDES, como eu já falei anteriormente. BNDES, Banco Central, barreiras de importação, todas essas estruturas que são destinadas a proteger uma classezinha. Isso existe e liberais são contra isso, porque isso é uma invasão de direitos de propriedade, não porque acaba com a desigualdade, porque isso gera desigualdade. E daí, voltando pro começo do vídeo, né, ele termina a pauta dele com 2 críticas corretas e propondo soluções ainda piores. Porque ele fala assim, o Brasil hoje é quase assim, né, como se fosse o que os liberais clássicos estavam lutando contra, né, quer dizer, toda uma elite encastelada, uma coisa meio até monárquica, e precisa ter uma dissolução de poderes. É verdade. E tem um monte de gente, tem um monte de liberal consistente, tem um monte de libertário propondo, olha, vamos fazer federalismo, até secessão, né, o direito dos países saírem, de regiões saírem, até do indivíduo sair, isso o direito de propriedade do indivíduo pode sair, tem gente defendendo isso. Vamos tirar esses troços de Brasília, tá tudo centralizado lá no monarca, quer dizer, o presidente, qual a diferença? Honestamente, do jeito que tá hoje, dane-se. É verdade que você tem hoje concessões de feudo quase, o transporte coletivo, eu adoro usar esse exemplo, quer dizer, é daquela empresa, é um título de monopólio, você não pode competir, às vezes tem lucro garantido e a concessão é tipo 100 anos. Você fala, mano, isso aqui é um ducado do busão, cara, vai te catar. É verdade, isso acontece e hoje tem libertários, tem liberais consistentes, coerentes, combatendo isso. Mas daí o que ele quer propor é o quê? Não, então vamos acabar com isso via imposto sobre herança, vamos acabar com isso com redistribuição, com mais das políticas estatais, mais intervenção, que foi justamente o que criou isso. Porque é importante de lembrar isso. Todos esses feudinhos, toda essa estrutura existe por existência do Estado, por existência da intervenção do Estado que chega com uma organização militar e fala, vai ser assim e quem resistir é porrada. Que é o que os libertários se opõem e o Greg
ignora no vídeo dele. E outra coisa que ele termina falando certo, mas propõe uma resposta ainda mais errada, é: ah, mas não existe liberdade pela metade. Esses caras ficam dividindo a liberdade aí, né? É de fato, tem uma puta galera que fica defendendo, dividindo a liberdade. E não tem que dividir, a liberdade tem que ser defendida de maneira inteira. E não é o pessoal que vai fazer isso! E não é taxar a riqueza que vai fazer isso. Minha nossa senhora! O cara quer propor isso, baseando-se em John Stuart Mill. Não dá pra entender, o cara quer realmente vender que liberalismo é redistribuição de renda? É essa coisa? Não, a liberdade inteira mesmo, a liberdade assim, de verdade, é um estado que vai na propriedade de todo mundo, faz um atuarial e diz, não, aqui ó, você tá com mais, vamos dar pra cá, aí agora você tá livre. É um estado que vai falar, não, agora vamos decidir o que todo mundo vai ter que estudar. Não, é um estado que vai dizer, não, você tem que financiar as outras coisas aqui de cultura e tal, isso aí é liberdade? Isso é liberdade completa? Não, não dá pra entender. É uma proposta absurda. A crítica em si, o sintoma que o que ele tá batendo é verdade. Tem falsos liberais, tem liberais eleitoreiros, tem liberais incoerentes. Eu até nem vou chamar de liberais, tem uns troços, né? Seria mais correto dizer. Tem um monte de pragmatismo aí, falar, não, vamos defender agora o que é conveniente, né? Essa liberdade aqui vai ser mais canalizar demais. Tem. Mas daí ele vem com a regra totalmente errada pra bater na cabeça da galera e vem propor o quê? A pauta do pessoal. Se você quiser acompanhar liberdade coerente, liberdade defendida de maneira inteira, se inscreva nesse canal. Acompanhe mais o que é libertarianismo. Vá ler Rothbard, vai lá ler um Hans Hermann Hoppe, vai lá ler esse tipo Jesus Huerta de Soto, vai ler esses pensadores. Eles defendem liberdade de uma maneira coerente. Inclusive que alguns liberais se incomodam, falam, não, essa galera é muito extrema. Foi liberdade demais pra você, né, sozinha? Vai lá defender o Banco Central, desgraça. Vai lá falar que você é a favor de livre formação de preços, exceto no dólar, né? Vai lá, pra lá. Sabe? Tem esses pensadores. Acompanhe esse canal, se inscreva aqui, ativa o sininho lá, compartilha esse vídeo pra galera entender esse monumental erro que o Greg cometeu e dá o like no vídeo. O cara conseguiu chegar no trending, eu gostaria de chegar no trending também pra ter a resposta ali do lado, mas não sei, vamos ver se o YouTube deixa isso ou não. Não sei. Mas, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.